Vamos lá, pessoal. Pare e pense. Pare e pense. E se eu te disser que Moisés nunca desceu o rio Nilo dentro de um cestinho? É isso aí. A narrativa bíblica não tem nada disso. O que talvez... Peraí, calma. A narrativa bíblica não fala isso. Talvez você tenha aprendido porque te passaram essa informação, porque também aprenderam, porque viram num filme, num desenho, numa escolinha bíblica infantil, e aí você cresceu com esse conceito de que Moisés, dentro de um cestinho, descendo o leito do rio, a correnteza ficando mais forte, ele vinham galhos, o cestinho desviava, vinha um monte de perigo, a água forte em cima do cesto, o crocodilo abriu a boca, nhaque, o cesto passou e milagrosamente ele se encontra com a filha de Faraó que se banhava no rio e é salvo. Vamos para a Bíblia? Capítulo 1 do livro de Êxodo. Lá no meio do capítulo, Faraó chama duas parteiras. E Faraó estava muito preocupado com o crescimento do povo de Israel, então ele chama Sifrá e Puá e diz a elas: vocês vão ajudar as hebreias na hora do parto. Se o bebê for menino, vocês devem matar. Se for menina, conservem em vida. Sifrá e Puá não obedecem à ordem de Faraó, são recriminadas por ele, mas são abençoadas por Deus. E aí Faraó agora dá uma outra ordem. Ele diz a todo o seu povo: se nascerem meninos, lancem-os no rio Nilo. Se for menina, conserve-as em vida. E aí acaba o primeiro capítulo, o segundo capítulo começa dizendo que um filho de Levi e uma filha de Levi se conhecem, casam-se e têm um menino chamado Moisés. Esse menino era muito formoso. Ele, esse jovenzinho, com 3 meses de idade, a mãe dele percebe que não ia conseguir mais esconder. Então ela faz um cestinho de junco, passa betume, deixa ele bem pronto ali para proteger o menino, coloca ele ali dentro, tampa o cesto e o coloca na beira do rio, preso entre os juncos. E pede que sua irmã o vigie. No capítulo 2, a irmã fica vigiando o cestinho que foi guardado ali na beira do rio pela sua mãe. Aí a filha de Faraó aparece na narrativa. Ela sai do palácio para se banhar nas águas do rio, acompanhada de algumas moças que trabalhavam para ela, que eram suas donzelas, e aí tem uma série de conjecturas e uma série de definições para esse tipo de mulher, mas não é sobre isso. Do rio, ela avista o cesto na beira do rio, pede que uma de suas donzelas pegue. Quando a menina traz para ela que ela abre o cesto, o menino chorava muito e ela declara: este menino é dos hebreus. Nesse momento, a irmã dele que vigiava o cesto vai correndo ao encontro da filha de Faraó e diz: quer que eu chame uma das hebreias para que cuide desse menino para a senhora? Ela aceita e ela chama sua própria mãe e nós já conhecemos. Então, vamos lá, calma. A narrativa bíblica descreve a cena dessa forma para a gente. Moisés jamais desceu o rio dentro do cesto vencendo os perigos e foi achado pela filha de Faraó num encontro fantástico. Apesar dessa romantização nos dar uma ênfase maior, talvez, a um milagre, eu separei aqui 3 aspectos dentro do livro de Êxodo, no primeiro e no segundo capítulo desse livro, que quero dividir contigo. Antes desses 3 aspectos, eu quero te dizer que você não estava cometendo pecado nenhum, talvez, se você não conhecesse de fato a narrativa bíblica, né? Até porque você não tinha
o conhecimento, às vezes não teve o interesse de ir ali buscar. E te aconselho a sempre que ouvir uma história, que te contarem algo, busca referência na palavra de Deus. O filme é muito bom, o desenho é muito bom, chama muito a nossa atenção, mas nós precisamos ficar sempre com a palavra. Então, sem mais demoras, 3 aspectos que eu quero dividir contigo. O primeiro é o cuidado de Deus para conosco. Vejam que a mãe de Moisés, Joquebede, movida pelo Espírito de Deus, ela constrói uma arca, ela constrói ali um cesto muito bem elaborado, muito bem cuidado, todo bem feito para proteger seu filho dos perigos que o rondavam. O Estado queria matar Moisés. O faraó queria matar aquele pequeno ser, aquele sonho, aquele projeto. Havia uma ordem para que ele fosse executado. O segundo é a vigilância. A gente percebe que ela foi muito diligente ao pedir que sua irmã vigiasse aquele cestinho. E ela ficou ali olhando, vendo tudo em volta, tudo que acontecia. E o terceiro aspecto é o cumprimento do propósito para que a promessa aconteça. Olha, meu irmão, minha irmã, eu não sei como está a tua vida hoje. Eu não conheço a tua história. Eu não sei quais são os perigos que te rondam, a não ser os genéricos que rondam toda a humanidade, que rondam a todos nós, o perigo das nossas ruas, a afronta para com o nosso Deus. Mas eu sei de uma coisa: o nosso Deus é um Deus de cuidado. E da mesma maneira que ele cuidou do pequeno projeto de Joquebede chamado Moisés, da mesma maneira que ele guardou, que ele ficou ali bem posicionado para receber o milagre na beira do rio, assim também é você, meu irmão, minha irmã. Deus, ele tem cuidado de ti. Apesar das notícias serem ruins, apesar de ter muita morte próximo de você, muita desistência, muito fracasso, apesar de você olhar e talvez não perceber uma saída, Deus tem cuidado de nós. O nosso Deus, ele é um Deus vigilante. Ele tem nos vigiado de perto. Os olhos dele estão sobre nós. Então, você está sendo vigiado, guardado, cuidado e protegido. E o nosso Deus é um Deus que vela sobre a sua palavra e que cumpre as suas promessas. E eu não sei qual é o tamanho do seu sonho. Talvez seja um sonho pequenininho, tal como Moisés era, e talvez tenha pouco tempo. Tenha 3 meses que gestou. E que você olha e talvez ache que não vai fluir, não vai crescer, não vai dar certo. Mas, tal como Moisés foi guardado na beira daquele rio, protegido, vigiado, e Deus colocou alguém que olhou para ele e proporcionou a ele o propósito para que a promessa se cumprisse, vai ser assim na tua vida. Você vai ter um encontro que vai começar a fluir esse propósito. E a promessa vai se cumprir através de você, para você, por você e para um monte de gente que você vai ser canal de bênção, de libertação, de restauração e, acima de tudo, de encontro com Deus, tal como Moisés foi. Tenha uma excelente quinta-feira e que Deus nos abençoe. E não se esqueça, pare e pense.